Matheus Teixeira, Lula atuou nos bastidores para que o ministro Dias Toffoli deixasse a relatoria do caso? Uribe, exatamente na linha do que você apurou, a minha apuração também é muito parecida, de que o presidente já vinha expondo nas últimas semanas a grande preocupação em relação ao desgaste para a imagem do Supremo Tribunal Federal que o caso do Banco Master vinha trazendo e principalmente devido à condução do processo pelo ministro Dias Toffoli. Ele teve um jantar semana passada, um dia antes da abertura do ano judiciário, na verdade 2 semanas atrás, não na semana passada. Ontem se reuniu com Paulo Gonet, chefe da Procuradoria-Geral da República, e o que lá atrás, nessa reunião do início do mês, tinha sido uma exposição de uma grave preocupação com o Supremo Tribunal Federal, foi ganhando corpo e teve ontem o dia-chave, que foi com o próprio ministro admitindo que recebeu sim e que era sócio de um fundo que tinha ligação com o resort que tinha sido vendido para um fundo ligado a Daniel Vorcaro, e isso complicou a situação e o ministro Dias Toffoli, portanto, recuou, mas esse recuo veio também depois do presidente Lula atuar nos bastidores e deixar claro que não era mais sustentável a situação, até porque qual que é a leitura do governo? Que isso, apesar de pegar da esquerda à direita e ao centrão, acaba desgastando mais o governo de plantão, o governo que está na ativa, porque na cabeça do eleitor médio, do eleitor brasileiro geral, que não acompanha tão detidamente todo o noticiário, é uma questão que em Brasília tem muito problema e que envolve, acaba respingando de alguma maneira no governo federal. E o presidente Lula, então, viu que sim, era necessário estancar a sangria, estancar a crise, e para estancar a crise, isso passava pelo ministro Dias Toffoli fazendo um recuo estratégico e abrindo mão da relatoria do caso. E, portanto, o presidente Lula e o ministro Dias Toffoli, que já tem uma relação difícil nos últimos anos, Toffoli foi indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal, mas tem um episódio que magoou muito o presidente, isso é sabido, que foi a questão de quando ele era presidente do Supremo, ele não autorizou o presidente Lula, que estava preso na época, a ir ao enterro do neto dele, que faleceu com 7 anos. E não só isso, mas uma série de aproximação também do ministro Dias Toffoli com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo esse contexto magoou o presidente Lula, que não tem mais proximidade com Toffoli, apesar de ter sido uma pessoa muito próxima. Tanto é que foi escolhido para o Supremo Tribunal Federal pelo próprio Lula em 2009, a relação esfriou, se distanciou e teve ontem um dia-chave, que foi justamente quando o presidente Lula passou a dizer aos interlocutores e fez chegar no Supremo Tribunal Federal a mensagem de que a situação estava insustentável e que era necessário o ministro Dias Toffoli recuar para acabar com essa crise que de alguma maneira acaba respingando também nos 3 poderes e não só no Poder Judiciário, Uribe.